Mais uma vez, saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um momento de alegria, mais uma quarta-feira. Nas quartas-feiras estamos tratando sobre uma fé para viver. Já passamos por diversos assuntos, diversos aspectos desta fé e desta fé que se revela no livro de Romanos, através do apóstolo Paulo. E hoje me ficou a responsabilidade de falar a respeito de uma fé que nos faz buscar intimidade com Deus. Uma fé que nos faz buscar um relacionamento próximo com Deus. E é interessante porque, ao ser trazido esse tema, como muitos sabem, eu gosto de, antes de iniciar a argumentação em cima da proposta, gosto de trazer à tona o significado daquilo que estamos nos perguntando, trazer o significado do tema que está colocado. Se temos como tema a fé que nos faz buscar a intimidade, devemos nos perguntar antes de qualquer coisa o que vem a ser intimidade. E intimidade, quando olhamos no dicionário, se apresenta para nós como uma relação de proximidade. Intimidade é uma relação daqueles que são próximos. É interessante porque o ápice da intimidade e do que caracteriza a intimidade é na relação familiar. Porque dentro da relação familiar não há espaço para o engano, não há espaço para a mentira. Nós podemos, muitas das vezes, em meios sociais, dentro da igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, colocar máscaras sobre aquilo que de fato sentimos, sobre aquilo que de fato pensamos, sobre o que entendemos em determinado assunto. Mas quando diz respeito à família, quando diz respeito à casa, colocar essas máscaras se torna uma dificuldade. Porque no dia a dia, no convívio diário, na troca das relações, o tempo e a intensidade das relações nos impõe a necessidade de sermos verdadeiros com o que sentimos, de sermos verdadeiros com aquilo que estamos percebendo a respeito de determinadas situações. E por isso que é na intimidade da família, na intimidade da casa, que coisas boas acontecem, mas também que coisas mais acontecem. É na intimidade do lar que a virtude do amor se transparece, no cuidado de um pai para com o seu filho, ou na honra que um filho dá para o seu pai, de forma sincera, de forma verdadeira. Mas é também, muitas das vezes, dentro do ambiente familiar, por meio desta intimidade gerada, que as maiores atrocidades acontecem. Palavras que vão para ferir, palavras que vão para machucar, palavras que constrangem, palavras que muito provavelmente não seriam ditas em outro meio que não tivesse intimidade. Então, intimidade é isso, é uma relação próxima, é um aproximar, é aquilo que vemos e entendemos como um ambiente familiar. Mas também, além disso, além de perceber o que é intimidade, é necessário falar sobre fé. Porque a proposta do tema é uma fé que nos faz buscar essa relação familiar com Deus, essa relação de proximidade com Deus. E o que vem a ser fé? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai nos dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é, acima de tudo, esperança. Fé é uma certeza e uma convicção sobre coisas que não se podem demonstrar, sobre coisas que não se percebem e não se provam, mas é uma convicção, uma presença real na vida que transforma o comportamento, que transforma a forma de viver, que transforma a maneira que entendemos o mundo. A Bíblia também vai nos trazer em Romanos capítulo 10, versículo 17, que consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé é aquilo que nos dá certeza que Deus é fiel a nós. E é nessa relação de fidelidade, de irmandade, que buscamos intimidade com Ele. A palavra também nos vai dizer em Romanos, no capítulo 10, como acabei de ler, que é por meio do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que essa fé é gerada e nos provoca o desejo de um relacionamento íntimo com Deus. E é nesse espírito, e é com base nessas verdades, que eu quero falar ao coração de vocês, a palavra de Deus, a palavra de verdade, para que seja despertado fé em seu coração, para que seja despertada a esperança no seu coração, para que seja despertado as verdades da palavra de Deus, com a finalidade de que chegue sim a uma busca e um desejo por Deus, que é arrebatador.
nesse espírito, convido a igreja a abrir comigo a Bíblia em Romanos capítulo 5, do versículo 12. E faremos aqui uma pregação temática. Eu irei passear por alguns trechos do livro de Romanos, para que possamos chegar à conclusão daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porque para entendermos a respeito dessa fé que nos faz gerar intimidade, é necessário ouvirmos a palavra da verdade e aquilo que a Bíblia tem nos revelado. E em Romanos, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo nos revela algo profundo a respeito da natureza e da história humana. Olha o que ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Se é a palavra da verdade, é a palavra de Cristo que gera fé, e essa fé que nos leva à intimidade com Deus, essa palavra está nos dizendo hoje, por meio do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Essa natureza de pecado cria em nós uma relação de escravidão. Quando olhamos o texto bíblico e o panorama bíblico geral, observamos que no Éden, o homem sendo criado em perfeição e à imagem e semelhança de Deus, vivia num ambiente de paz, de harmonia, de amor. Mas em determinado momento, levado talvez pelo tédio ou pelo desejo vaidoso de ser Deus, o homem se colocou a pecar. Desejou o caminho do conhecimento ao caminho da vida. Preferiu ser ele próprio a régua de medir, ao invés de receber de Deus as verdades. Escolheu criar conceitos para si, definições irreais sobre o mundo, do que receber de Deus aquilo que a natureza revelava. E mediante a isso, e mediante este pecado, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, traz para nós que por meio deste Adão, por meio deste que era o nosso representante, por meio desse que tinha em si todos nós, caímos e pecamos. E é interessante porque o pecado de Adão tem uma qualidade diferente de outros pecados. O pecado de Adão, de certa forma, é um pecado diferente. Porque enquanto para nós o pecado ele é acidental, ele é um pecado que não muda necessariamente a nossa natureza, porque já somos pecadores, o pecado de Adão não. O pecado de Adão nos transformou como humanidade. Em Adão, aquilo que era perfeito, aquilo que era maravilhoso, aquilo que já tinha sido finalizado, se torna imperfeito, se torna corruptível, se torna enganoso e passa a morrer. E assim inicia-se a história da humanidade, tal como nós lemos e conhecemos. Mas o apóstolo Paulo diz, e não termina aí a sua construção, porque em Romanos, no capítulo 7, do versículo 15 a 16, ele vai nos dizer um algo a mais. Além de sermos pecadores, além de agora termos uma natureza de pecado que nos inclina ao mal, que nos inclina à transgressão, que nos inclina ao pecado, ele também nos diz que somos escravos desta natureza. Observe o que está em Romanos capítulo 7, versículo 15 e 16. Não entendo a mim mesmo, pois o que eu quero fazer, o certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Versículo 16. Mas, se eu sei o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. O desdobramento do capítulo 7 é muito interessante, mas o foco fundamental que quero trazer para a igreja é que Paulo entende e percebe dentro desta palavra da verdade que gera em nós fé, que o homem, ele cai em Adão, ele se torna pecador, mas acima de tudo, ele se torna escravo dessa natureza de pecado. Ele se torna aprisionado a essa tendência maligna do seu coração. E a demonstração de Paulo é muito simples, o argumento dele é simples, porque ele diz, se tenho vontade de fazer algo, mas eu não consigo fazer, o que faz então esse algo que eu não quero? Se eu tenho vontade de fazer o bem, se eu tenho vontade de perdoar aquela pessoa que me ofendeu, se eu tenho vontade de amar as pessoas, mas eu não consigo, se eu tenho vontade de ser caridoso, se eu tenho vontade de ser piedoso, se eu tenho vontade de fato de estar na casa de Deus todos os dias da minha vida,
se eu tenho essa vontade, esse anseio interior, que está muitas das vezes camuflado pelo pecado e pelas circunstâncias, se eu tenho essa vontade interior e não consigo a exercer, o que de fato então está guiando a minha vida? E Paulo vai dizer que isso que guia a nossa vida, que isso que impulsiona a nossa vida, que nos domina, que nos escraviza, é o pecado. Ele divide a nossa existência em dois aspectos, podemos dizer assim: a vontade e o desejo maligno. A vontade que nos aponta para a lei, a vontade que nos aponta para a verdade, a vontade que nos aponta para a justiça, mas ao mesmo tempo um desejo pelos prazeres, um desejo pela realização e satisfação do ego, um desejo para fazer a sua vontade prevalecer sobre a vontade do outro, um desejo, tal como o de Adão, um desejo de ser Deus. Então, se nós pecamos em Adão, nós também temos que entender a implicação deste pecado, e a implicação deste pecado é essa, que agora nós somos escravos do pecado, somos escravos dessas tendências malignas que nos direcionam aquilo que não desejamos e aquilo que não queremos. Mas há algo maravilhoso que o apóstolo Paulo vai continuar revelando em Romanos, que podemos encontrar em Romanos no capítulo 6, do versículo 1 ao 7, e eu recomendo que você anote esses versículos, para que você depois possa se debruçar, para que depois você possa estudar e compreender e digerir essas informações, porque é um instrumento da palavra que gera a nós fé e que nos leva à intimidade com Deus. Em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 7 diz: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus, no batismo, nos unimos também a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder da glória do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabendo que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Essa natureza que Paulo está dizendo, que adentrou o mundo por meio de Adão, essa natureza que nos escravizava, que nos impulsionava ao mal, que nos levava àquilo que não é favorável ao coração, aquilo que contraria a lei de Deus, que nos mantinha de longe daquilo que é de fato ser humano, porque está estabelecida uma relação de escravidão que está para além da vontade do ser. Essa natureza, ela morre em Jesus Cristo. Essa natureza, ela deixa de existir para nós, no momento em que aceitamos a Cristo, no momento em que passamos pelas águas, e quando nos reerguemos, voltamos uma nova criatura, tal como Jesus vai dizer em João capítulo 3, a Nicodemos. Ora, essa natureza que antes nos escravizava, essa natureza que antes nos aprisionava, isso que nos levava a um caminho de mal e de ruína, agora está morto, agora foi crucificado com Cristo, agora, por meio da semelhança do batismo, nos fizemos livres da natureza do pecado, porque para quem está morto, tudo já foi justificado, porque para aquele que não tem mais vida, não há mais a possibilidade da imposição da lei, e é em Cristo que temos tudo isso. No ato de batismo, nós estamos mortificados dos nossos desejos, estamos mortificados desta natureza pecaminosa, e passa a existir aí uma outra natureza. Em Romanos capítulo 8, do versículo 8 ao 11, vai nos dizer a respeito disso, que recebemos de Deus uma nova natureza. Se antes na natureza do pecado que gerava em nós escravidão, se antes na natureza do pecado herdada por Adão, se tínhamos ali um ambiente que nos escravizava, nos impunha a sua vontade, por meio da morte de Cristo,
e por meio do nosso batismo, que nos faz assemelhar a Cristo, morrendo para este mundo e vivendo para o reino de Deus, recebemos uma nova natureza. Observe o que está escrito: por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar ao Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem um Espírito de Cristo, ele não pertence a ele. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dará vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você, o Deus que ressuscitou o Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Se antes o que habitava era uma natureza de pecado que escravizava, se antes o que habitava era uma natureza de pecado que oprimia, se antes o que havia era uma relação de escravidão, em Cristo Jesus, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, por meio do amor do Pai, nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos um novo Espírito, nós recebemos um novo fôlego de vida, não condicionados mais pelo pecado, pela escravidão, mas condicionados pela santidade de Deus, porque devemos ser santos como Ele é santo. E se a santidade antes era uma impossibilidade, agora ela é uma certeza. A santidade agora se torna uma certeza, porque por meio do sangue de Cristo e do ato do batismo, já fomos purificados de todo o pecado. E você deve se perguntar agora: mas eu peco, mas eu continuo tropeçando, às vezes a tentação chega e eu não consigo resistir. Mas há uma diferença, porque antes você era um pecador com atos virtuosos, hoje você é um santo de Deus com pequenos atos pecaminosos. A santidade desta forma se torna a nossa natureza, ainda que ela não esteja aperfeiçoada pelo nosso corpo glorificado em Cristo. A nossa natureza é uma natureza hoje de santidade, porque Cristo nos concedeu esse Espírito, que, como diz em João, é uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. E nesse contexto, e nesses termos, a fonte de água viva era aquela fonte de água que purificava. A purificação desta forma não vem pelos ritos que acontecem fora, mas vem do Espírito de Deus que está em nós, por meio dessa natureza que o nosso Deus colocou em nós, após o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, ele continua dizendo, no versículo 14 e no versículo 17, porque essa nova natureza, ela tem outras características. Se a antiga era uma natureza de pecado que escravizava, essa não, essa é uma natureza do Espírito de Deus, que traz para nós uma outra relação, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba, de Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Se no primeiro momento uma natureza de escravidão, uma natureza que oprime, uma natureza que nos faz viver uma relação angustiada, ansiosa, depressiva, hoje, por meio do Espírito de Deus que habita em nós e dessa nova natureza, vivemos uma vida de liberdade. Liberdade porque o Espírito nos capacita a desejar o que é bom. Liberdade porque o Espírito nos capacita a desejar a piedade, nos desejar o perdão, desejar coisas maravilhosas, porque o que habita em nós não é mais essa natureza pecaminosa, mas uma natureza espiritual santificada que vem direto de Deus. E esse Espírito testifica a nós que somos filhos do Pai, que somos filhos do Abba. E agora fechamos com o argumento inicial, porque o tema tem a proposta de ser a fé que nos faz buscar intimidade.
E se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus está dizendo para você hoje, meu amado irmão, meu amado ouvinte, que éramos pecadores, que estávamos escravizados por uma natureza, mas que no amor de Jesus Cristo, tudo se fez novo. Que no amor de Jesus Cristo, herdamos uma nova natureza. E nessa natureza nova, não somos mais apenas criaturas, somos filhos de Deus. E aí está estabelecida a intimidade. Agora você pode chegar para Deus e chamar Ele de Pai. Não mais com temor, não mais com medo, não mais com constrangimento, mas com a liberdade de quem é filho. Com a liberdade de quem pode sentar e conversar com o seu pai aquilo que tem no seu coração. Com o respeito que é devido, é claro, mas numa liberdade de intimidade, de quem convive, de quem vive dia após dia, no mesmo lugar e compartilhando a mesma natureza. E isso implica em nós o que se encerra em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. O que esse contexto, o que essa natureza, o que esse desenvolvimento traz e culmina após, pela fé, entrarmos nesse espaço de comunhão com Cristo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sabendo disso, sabendo de como Deus o amou, sabendo de como Deus nos transformou, sabendo que agora nós temos essa natureza de filhos, em que você pode colocar os seus problemas para Deus como se fosse ao seu pai, você deve entregar a Ele uma vida em sacrifício vivo, uma vida disposta à transformação da consciência, uma vida que transforma aquilo que está ao seu redor. E aí se estabelece a vida de intimidade que é gerada pela fé, por meio da adoração, da nossa vida, do dia a dia, que santifica o nosso comportamento, porque é possível ser santo, é possível viver uma vida de santidade, o Espírito Santo pode nos capacitar a isso. É por meio dessa transformação e da transformação do nosso pensamento que esta fé se torna no relacionamento de intimidade com Deus. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, ó Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado por este momento, porque a Tua palavra ilumina as nossas consciências, porque a Tua palavra falada, ela traz a nós a fé, traz a nós o entendimento, traz a nós a certeza de que Tu és fiel a nós, porque o Senhor nos amou, o Senhor entregou o Seu Filho e nos deu uma nova natureza que não representa apenas uma parte neste mundo, mas também uma eternidade contigo, Deus. Então eu peço, Pai, peço que essa fé que está sendo gerada em cada coração, nos impulsione a uma vida de transformação, nos impulsione numa vida de santidade, nos impulsione numa vida de intimidade contigo, meu Pai, porque é aí que habita a vida, é aí que habita a alegria, é aí que habita a paz que excede a todo entendimento e a eternidade. É o que eu te peço, Deus, neste momento, faz isso no coração de cada um dos teus filhos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e pelo sangue que Ele verteu no Calvário. Amém. Amém.